Saúde a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje nós comemoramos, um dia que nós estamos comemorando hoje, qualquer, irmãos? Dia da mentira, 1º de abril, a Páscoa, E bem interessante que tem essa contraposição aí, dia da mentira hoje, 1º de abril, e a Páscoa. Sempre a mentira confrontando a verdade, Mas eu gostaria de trazer uma mensagem aos irmãos esta noite sobre esse dia, sobre a Páscoa. E por isso a gente vamos iniciar aqui a nossa meditação. Êxodo, capítulo 12, a partir do versículo 1, diz assim: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme o seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e pô-la-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com os seus pés, com a sua fressura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Amém? Vamos orar. Obrigado, Pai querido, por este dia, Senhor, que o Senhor nos presenteou. Pela sua misericórdia que se renova, Senhor, pela sua graça derramada, pelo seu muito amor provado a nós na pessoa do Senhor Jesus. Nós te agradecemos porque, antes de tudo, o Senhor proveu nas nossas necessidades. Se estamos aqui, Senhor, é porque o Senhor realizou tudo. Que o Senhor venha também, Pai, por misericórdia, nos orientar, conforme a direção do seu Espírito, Pai. Que o seu Espírito agora neste momento, testifique do seu Filho amado, Jesus Cristo, para que o nome dele seja glorificado. Em nome do Senhor Jesus, porque nós dependemos totalmente de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Esta é a Páscoa do Senhor. A Páscoa, este nome, ele deriva-se do hebraico Pesach, que quer dizer passagem, Passagem, Pesach. E aqui, especificamente, interessante esse ano que houve uma semelhança nas datas, bem perto, Mas aqui ele está dizendo que é no 14º dia do mês de Nissan Abib. Vamos até conferir aqui. Quando ele diz bem no início,
Este mês vos será princípio dos meses, esse vos será o primeiro dos meses do ano. Este mês é o mês de Nissan. É interessante, só para a curiosidade dos irmãos, o primeiro mês no calendário judaico, né? O calendário judaico, ele era o mês de Tishrei, que é comemorado o Ano Novo Judaico. Mas aqui na Páscoa, Deus fala que esse seria o primeiro dia. Seria o primeiro dos meses. Primeiro dos meses. E esse mês, ele passou a ter grande importância na cultura. Todas as demais festas, tudo que era realizado ali dentro do povo, ele tinha por parâmetro esse mês, o mês de Nissan, que é esse mês estipulado por Deus na Páscoa. A Páscoa, esse Pêssach, ela foi a primeira comemoração, aqui a gente está vendo, né, nessa passagem de Êxodo 12, enquanto o povo de Israel ainda estava cativo no Egito. Nessa altura, já havia ali passado as 9 pragas. E nessa noite aqui, desse dia específico, nesse dia de Pêssach, de Páscoa, seria a 10ª. E aqui Deus ele estipula uma ordenança, né, um mandamento para que aqueles que crescem em sua palavra, assim o fizessem, para que eles pudessem então sair da terra do Egito. A última que ele quebrantaria o coração de Faraó. A última dessas 10 pragas conhecidas, né, dos irmãos. Então ele diz que no 10º dia se separaria esse cordeiro. Eu gostaria de também estar relacionando, né, estas figuras da Páscoa à figura principal que nós temos, que é a pessoa do Senhor Jesus. Esse cordeiro incontaminado, um cordeiro sem mácula, que deveria ser separado já no 10º dia, para então ser sacrificado no 14º dia à tarde. Então se sacrificaria esse cordeiro e eles comeriam à noite. E já comeriam, né, essa Páscoa preparados para sair, com os lombos cingidos, né, com sapatos, com calçados, melhor dizendo, com os pés calçados, já para sair da terra do Egito. E bem interessante que ele vem já mostrando ali, ele diz assim, é um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, se juntaria com outra família para dividir este cordeiro. Dividiria conforme, né, o comer de cada um. Não faltaria ali. Não era para sobrar também. Ao mesmo tempo que não faltaria, também não era para sobrar. Porque o que sobrasse ali era para ser queimado. Esse sacrifício era exclusivo para este evento. Não poderia sobrar nada. Teria que ser totalmente consumido. Como foi o sacrifício do Senhor Jesus? Não restou nada. Não restou nada. Cristo Jesus foi apresentado em sacrifício, em holocausto ao Senhor. Não sobrou nada. Ele foi moído. Ele foi totalmente moído. E aqui, essa cerimônia, né, de Pêssach que não é diferente do que todo o restante da Escritura. Ela aponta para o Senhor Jesus. A Escritura toda, ela aponta para esta pessoa, o qual, dele, por ele e para ele são todas as coisas. A Escritura aponta para Cristo Jesus. Essa figura também, é interessante, tem uma questão que Deus muitas vezes ele nos traz em uma escala menor, o que Ele vai fazer numa escala muito maior, para que a gente possa entender muitas vezes. Ele faz numa escala menor.
Esse sacrifício aqui, esse peso aqui, né? Ele é numa escala menor, aquilo que Jesus veio fazer há 2000 anos atrás. Ele totalmente aponta para Cristo. Assim como os profetas que apontavam para Cristo também, eles eram menores, muito, muito menores do que Cristo, e Cristo veio aqui, né? O Deus encarnado, o Verbo que se fez carne, maior do que todos os homens que habitaram nessa terra, sem pecado, sem ruga, sem mácula alguma, e se apresentou como sacrifício em nosso favor, para nos dar esta Páscoa, que é também, hoje, né, vem muito nessa direção de renascimento, de passagem, né, da morte para a vida. Pensa que também é conhecida por a festa do livramento, a festa, né, da libertação, que foi a data em que foi o período que o povo foi liberto da opressão do Egito. Também muito conhecido como Festa da Libertação. Tem algumas curiosidades aqui que eu gostaria de estar repartindo com os irmãos. Nessa primeira celebração, foi assim, né? Foi dessa forma. E assim foi feito, né? Ele diz: o cordeiro guardarás até o 10º dia, no 4º dia deste mês, e todo o juntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e pô-la-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas. Com ervas amargosas a comerão. E foi assim: pão asmo, a carne do cordeiro e ervas amargosas. O pão asmo era aquele pão que não havia fermento, aquele pão que não cresceu, porque foi rápido. A saída ali era rápida. Eles estavam vestidos já para sair. Essa maçá, como diz os judeus, né? Maçá, que seria esse pão asmo, ela também simboliza a simplicidade, porque ela não tem aquela aparência de formosura daquele pão, né, que cresceu. Ela não tem opulência, é simples, não tem grandeza. Ela simboliza isso. Outros elementos foram acrescentados. Hoje os judeus comemoram, tem a maçã, tem as ervas amargosas, tem um osso representando, né, o cordeiro. Não existe mais sacrifícios. Se bem eu fiquei sabendo aí que até no Brasil estão fazendo sacrifício de cordeiro para comemorarem a Páscoa, mas são alguns casos aí isolados. Existem outras coisas que foram sendo acrescentadas até pelo povo mesmo judeu. O ovo é uma figura também que aponta para a dureza, pela dureza que foi sair do Egito. Existe o ovo ali na presença da mesa dos judeus quando comemoram a Páscoa. Não ovo de chocolate, mas é uma figura também que está ali. Existe o vinho. Eles tomam 4 taças de vinho, simbolizando, né, as 4 maneiras ali, agora não me recordo, mas 4 áreas em que Deus os libertou. E tem algumas coisas a mais. O interessante, isso são coisas, algumas curiosidades. Mas são coisas, meus irmãos, que todas elas, as figuras colocadas aqui, elas apontam para a pessoa do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele comemorou a Páscoa. Todo ano ele descia a Jerusalém. Desde pequeno, a sua família comemorava a Páscoa. Tem um texto aqui para os irmãos. Está lá, deixa eu procurar. Em Lucas 2.
Os irmãos quiserem deixar marcado aí, Lucas 2, no versículo 41. Diz assim: ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. Todos os anos, os pais de Jesus iam à festa da Páscoa. Eles desciam. O povo, era a tradição do povo judeu ir até Jerusalém comemorar a Páscoa, porque Jerusalém é onde estava o templo. Sempre era comemorado a Páscoa onde estava o templo. Quando era o tabernáculo, né, que era móvel, se comemorava a Páscoa no tabernáculo. Era ali que havia o sacrifício do cordeiro, sempre no templo. E ali que se comemorava a Páscoa. Interessante que nesse episódio aqui, narrado em Lucas 2, 41, foi naquele episódio que os irmãos devem estar lembrados, em que Jesus, né, quando os pais voltam, não encontram Jesus. Se perde ali dos pais, entre aspas, né? E fica 3 dias ali. E os pais retornam a Jerusalém, eles estavam no templo, debatendo com os principais acerca da palavra de Deus. Nesse momento que houve essa, né, às vezes a gente não liga, mas era na Páscoa. Era na Páscoa que Jesus estava ali e que é demonstrado na Escritura que ele estava ensinando já no templo, já debatendo com os professores ali, né? E assim foi, aquele sangue vos será por sinal. Esse pêssego que também significa passagem. Quando Deus ali mandou sacrificar do cordeiro, ele disse para tomar do seu sangue e passar nos umbrais da porta. Porque naquela noite haveria morte. E nas casas onde os seus umbrais tivessem aquele sinal do sangue do cordeiro, a morte passaria. E assim foi, meus irmãos. Foi um dia, como diz aqui na Escritura, foi um dia de muita dor, muito choro na terra do Egito. Eu vou seguir aqui para os irmãos, porque o melhor é ler aqui, né? E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. É assim que acontece com o sangue do Cordeiro. Ele nos livra. Se nós temos acesso a uma vida eterna, se nós temos livramento da morte eterna, numa escala que eu estou dizendo maior do que esta aqui, do que perder esse fôlego de vida que foi na época do Egito, demonstrado aqui em escala menor, o que Deus faz também numa escala muito maior em Cristo Jesus, que pelo seu sangue nós temos entrada em um corpo, nós somos batizados em Cristo Jesus na sua morte, temos entrada em um corpo, nós saímos do mundo, nós perdemos este domínio que o mundo tem sobre nós, que o pecado tem sobre nós, nós mudamos aqui de senhorio, o mundo agora não tem mais domínio sobre nós, em Cristo Jesus, porque nós saímos do Egito, nós saímos agora do domínio do Egito, da escravidão do Egito, nós somos livres agora, não somos mais escravos, somos libertos em Cristo Jesus, somos livres e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pode ser no dia da mentira, pode ser na mentira que for que Satanás venha, porque ele é mentiroso desde o princípio, ele é o pai da mentira, venha querer ocultar este evangelho de libertação, este evangelho que implica, né, em salvação do homem, e nos entregar, e nos levar para uma nova vida em Cristo Jesus. Pelo seu precioso sangue que está aqui, sendo apontado por esta festa de Páscoa.
um apontamento. E ele diz assim: este dia vos será por memória, e celebrá-lo-ei por festa ao Senhor nas vossas gerações. O celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Pão levedado. Esse pão... existe até uma brincadeira lá nessa cerimônia, né, que os judeus fazem, que eles escondem essa maçã para as crianças, alguns pedaços, para as crianças procurarem neste dia, para que elas fiquem acordadas, para que elas ouçam os ensinamentos. Que é uma das últimas coisas desse Seder de Seder. Seder é a ordem que foi estipulada para se comemorar a Páscoa. Existe uma ordem no ritual ali. Né? E é bem interessante que as coisas têm sentido. Elas vêm apontando, mas é interessante, né, que o povo judeu, infelizmente, eles não creem que Jesus é o Cristo. Está tão evidente. Está tão evidente. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. O povo judeu, meus irmãos, não creem que Jesus é o Cristo. Eles estão esperando ainda o Messias. Nós temos esta revelação, em que Cristo é a nossa Páscoa, em que Cristo é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, em que Cristo é o Salvador, em que Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. Jesus Cristo, homem. Há um só Deus, um só mediador. É Ele que nos propicia termos comunhão com Deus, que é a possibilidade de nós adentrarmos a presença de Deus e permanecer na presença de Deus. Todas as coisas de Deus, nós só temos acesso somente por meio de Cristo Jesus. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu tenho acesso e continuo tendo acesso pelo fato do intermédio do Senhor Jesus. Eu tenho salvação em Cristo Jesus e tenho agora santificação em Cristo Jesus. Não é pelo meu esforço agora, não é pelo esforço próprio, não estou pregando aqui que a gente não tem que esforçar neste mundo, pelo contrário, nós devemos esforçar, porque Deus fala para nós esforçarmos. Se Deus nos deu força é para a gente esforçar, não é para a gente fazer corpo mole. Mas você tem que saber, meu irmão, entender que não é pelo seu esforço que você chega a Deus. Não é por sua obra, não é pelo seu braço que você chega a Deus. E não é pelo seu esforço que você tem qualquer coisa em comunhão com Deus. Eu já ouvi, né, alguns dizerem assim, não, você é salvo pela graça, mas agora para você continuar sendo salvo, você tem que se esforçar. Porque Deus não vai fazer. Misericórdia. E você precisa se esforçar para você alcançar uma santificação, então. Alguma coisa você tem que fazer, meu irmão. Essa pregação mentirosa, porque todas as coisas do Pai, nós só temos possibilidade de tê-las somente por intermédio de Cristo. E não passa isso. Não, agora eu já entrei como se Cristo tivesse ficado atrás, em algum momento. Agora eu já estou, agora sou eu, fazendo, realizando, me esforçando para ter alguma coisa. Não. É sempre por Ele. É sempre por intermédio dEle. Aí está a graça, aí está o mistério, talvez que o mundo não entenda. Que Deus, né,
Ele está na pessoa do Senhor Jesus. É um só. É um só. Nós temos acesso ao Pai por intermédio do Filho, tão somente por Ele. Não é por outros, não é por líderes religiosos, não é por irmãos, não é por pastores. Quem dera se esses fossem usados para testemunho do Senhor, não é? Para que nós pudéssemos chegar então a Cristo. Ele é a nossa Páscoa. Vamos seguir aqui. Mateus, vou ler aqui um texto que eu acho bem interessante, Lucas capítulo 22, a partir do versículo 1. Estava, pois, perto a festa dos pães ázimos, chamada a Páscoa. E os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como o matariam, porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. E foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães e como lhe o entregaria. É interessante, eu vou comentar um pouquinho essa. Olha só, estava perto, meu irmão, da Páscoa. Jesus morreu na Páscoa. Estava perto. E os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como matariam. Quem que matou a Cristo? Quem que estava procurando como matar a Cristo? Era o povo religioso, meu irmão. Era o povo que detinha ali a religião dos judeus. Eram os principais dos sacerdotes, eram os fariseus, os saduceus. Eram os principais ali que estavam procurando como matar a Cristo. E eles sabiam que Jesus ia até Jerusalém na Páscoa. E eles estavam procurando uma maneira de matá-lo. A gente tem que se guardar do fermento dos fariseus, meus irmãos. A religião, ela se põe entre os homens e Deus, mas ela não é mediadora. É somente Cristo Jesus. Ele não é um religioso. Ele não é religião. Ele é a verdade. Ele não fundou uma religião. Jesus Cristo veio nos salvar e nos libertar da religião. Desse nosso querer salvar-se. Jesus ele disse que aquele que quiser salvar a sua vida, perderá, porque é religião. Você querer salvar a sua vida é religião. Você fala, mas o que tem de errado eu querer me salvar? É errado. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Nós temos que ter consciência que quem nos salva é Cristo Jesus. Não somos nós. Por isso está errado quando eu quero salvar a minha vida, porque eu não posso. Ninguém pode salvar a sua própria vida e nem a do seu irmão. Ninguém é salvador aqui, a não ser o próprio Senhor Jesus. E quando isso acontece, sabe o que é isso? É religião. O homem tentou se cobrir ali quando ele entrou o pecado. O que é isso? É religião. Mas não era suficiente. Sempre quando o homem usa o seu braço para alcançar alguma coisa de Deus, é religião. Agora, quando ele dá ouvido à palavra de Deus, não, aí é graça. Aí você é intermediado por Cristo. E estavam ali buscando, né, nessa data, querer matar Jesus. E foi e falou, entrou Satanás, né, em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12, foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães, de como lhe entregaria.
os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou e buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Chegou, porém, o dia dos ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhes perguntaram: Onde queres que a preparamos? E eles lhes disse: Eis que, quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então eles vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, aí fazei preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comereis, mas até que ela se cumpra no reino de Deus. Esse versículo eu achei muito, muito interessante. Jesus, como a gente estava dizendo aqui, ele descia a Jerusalém sempre para comemorar a Páscoa. Nessa aqui, que foi a última que ele comemorou, antes da crucificação, ele diz aos seus discípulos: Desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. A Páscoa, meu irmão, se cumpriu no reino de Deus. Estas cerimônias que já há muitos anos vinha sendo executada ali pelo povo, né, daquela forma que a gente disse aqui no começo, ela se cumpriu no reino. A Páscoa se cumpriu no reino. Sabe o que é isso? É muita preciosidade, é uma coisa tremenda. A Páscoa se cumpriu no reino. Esse cordeiro que a gente sacrificava, né, que o povo sacrificava ali, aquele cordeiro de 1 ano, aquela cerimônia ali apontando para o sacrifício de Jesus, nesse dia aqui, que Jesus morreu na Páscoa, nesse dia aqui, ela se cumpriu no reino. Quando que se cumpriu no reino? Quando Jesus foi crucificado. A Páscoa se cumpriu no reino. É nesse momento que se cumpre os mandamentos de Deus. A lei, toda a lei é cumprida neste momento. Ali diz os judeus, diz a mitzvah, os mandamentos foram cumpridos ali neste momento. Foi nesta hora que nós tivemos o véu rasgado. Foi nessa hora que aquela cerimônia que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, que só ele poderia entrar. Foi nessa hora aí que Jesus abre o véu que havia. Ele rasga e entra. E nos dá esse acesso nele ao Santo dos Santos. É muita preciosidade. Mas vamos continuar aí. Em João, capítulo 1. Vamos ler alguns textos aqui. João 1, 29, um texto bem conhecido dos irmãos. Ele diz assim, aqui o testemunho de João Batista, né? Eu vou ler aqui a partir do 25. E perguntaram-lhe, e disseram-lhe: Por que batizas
Pois se tu não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta, João respondeu-lhes, dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis, este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. Estas coisas aconteceram em Betebara, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu, e eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou, dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, este é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. João Batista batizava com água, mas ele estava preparando ali o caminho para vir aquele que batizaria com o Espírito Santo. Está no versículo 33. Eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito Santo e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Jesus. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. O texto aqui de João 2. Não, isso eu já citei, né, uma referência do Lucas 2,41, que estava próximo à Páscoa. Vamos para João 6. Alguns textos que remetem a essa Páscoa, né? João 6, versículo 51, ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então, esta cerimônia aí, qual era realizada com pão asmo, né? Aqui Jesus está colocando que ele é o pão. Quando Jesus celebrou a Páscoa com seus discípulos, ele disse: este é o meu corpo. Quando ele levanta a maçã, o pão, ele parte, né, entre os discípulos, ele disse: este é o meu corpo que é dado por vós. E ele já está dizendo aqui antes, né, aqui em João 6, aqui, ele já está dizendo que eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E se alguém comer deste pão, viverá para sempre, e o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar a sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Aí é difícil de entender, né? O religioso, como que vai entender que este pão é a carne do Senhor Jesus? Como que vai entender que o vinho ali é o sangue do Senhor Jesus? Embora Deus tivesse dado as figuras anteriores para que a gente pudesse entender, mas a gente não consegue ligar. A gente não consegue ligar as figuras a Cristo. Infelizmente, muitos hoje também, né, com essa revelação tão mais fácil, muitos cristãos, inclusive, não têm esse discernimento de ver no Antigo Testamento, em muitos textos, a figura do Senhor Jesus. E vão para as figuras e querem ser iguais às figuras.
Jesus trabalhou na vida de muitos deles, não para que a gente queira ser igual a eles, mas para eles apontarem para Cristo, para que a gente queira a vida de Cristo, para que a gente veja o verdadeiro testemunho da pessoa do Senhor Jesus. Os testemunhos de muitas figuras eram, né, de grandezas diferentes, sem dúvida nenhuma. A gente vê muitas dessas figuras, alguns mais com um testemunho mais próximo e alguns momentos de sua vida, né? A gente até tem um dito de Cristo Jesus que ele disse que dos nascidos de mulher, que o maior deles foi João Batista. O maior exemplo que tem de homem nascido de mulher, né, aqui neste mundo, é João Batista. O maior. Mas nós temos outros exemplos. Mas esses exemplos vieram para apontar para Cristo. Não para que a gente fique com os exemplos. Eu não posso querer ser igual, né, e querer copiar e ficar nele, porque senão o testemunho dele, ou o testemunho dele está errado, ou você está enxergando errado o testemunho dele, porque ele está apontando para Cristo, para que você vá para Cristo. Não é para você ficar nele, mas para que você vá para Cristo. Porque se ele tem acesso a Cristo, isso foi o que o Felipe disse hoje de manhã, né? Se ele tem acesso a Cristo, você também tem. Se você está testificando da vida de Cristo, né? Se você está imitando a Cristo, se você está me imitando como eu imito a Cristo, então nós dois estamos imitando a Cristo. Porque a questão é essa, é que Cristo seja sempre o principal, que Ele detenha sempre a preeminência. João Batista, por isso que não foi à toa que Jesus disse isso. Que ele disse, convém que ele cresça. O testemunho é esse. Se cheguem até você, mas convém que Cristo cresça e que eu diminua. Para quê? Para que alcancem a Cristo. Convém que Cristo cresça e que eu diminua. Ali a vida de João Batista, né, o seu testemunho estava ali no seu ministério. As pessoas chegavam a ele para ser batizadas e muitos seguiam a ele. E quando Cristo começou o ministério, muitos dos que seguiam a João passaram a seguir a Cristo. E ele foi interrogado. Muitos falaram, o pessoal está indo para Cristo, mas é isso. É isso, isso é que está certo. Muitos deles deixaram de seguir a você, João. Estão começando a seguir a Cristo, mas é isso que é o meu testemunho. Eu estou até me empolgando aqui. Mas este é o meu testemunho. Esse é o meu testemunho. É que eles vinham até mim, mas para que eles fossem até Cristo. Por que vocês também não vão? João 12. É interessante aqui, vamos dar uma corridinha. Vamos já chegando aqui na morte de Cristo. Se você olhar aí em João 11, 55, 3 versículos antes aí do 12, ele fala assim, estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Buscavam, pois, a Jesus, e diziam uns aos outros, estando no templo, que vos parece? Não virá a festa? Ora, os principais dos sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para o prenderem. Então, estava próximo ali da Páscoa, o povo sabia que Jesus ia, os sacerdotes também sabiam, os fariseus também sabiam, estavam procurando já uma forma de matá-lo, e o povo estava esperando a Cristo também. E aí no versículo 12, bem interessante, ele fala assim, foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, que falecera,
e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia a Lázaro, era um dos que estavam à mesa com ele. Aquele episódio ali, né, de que Maria, tomando um arretel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe aos pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha uma bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai para o dia da minha sepultura. Guardou isto, porque os pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Então Jesus ali já estava preparado, né? Já havia se preparado, estava se preparando para ir até Jerusalém e padecer e morrer na Páscoa. Então ele já sabia disso, que era nessa Páscoa aqui que ele glorificaria o Pai. Era nessa Páscoa aí. No dia seguinte, aí já chegando já o dia anterior da Páscoa, né? Jesus ficou ali em Betânia. No dia seguinte, estou lendo o versículo 12. Ouvindo uma grande multidão que viera à festa que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o Rei de Israel que vem em nome do Senhor. E achou Jesus um jumentinho e assentou-se sobre ele, como está escrito: não temas, ó filho de Sião, eis que teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Os seus discípulos, porém, não entenderam isso no princípio, mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isto estava escrito dele e que isto lhe fizeram. A multidão, pois, que estava com ele, quando Lázaro foi chamado da sepultura, testificava que ele o ressuscitara dentre os mortos. E assim foi festa quando Jesus chegou a Jerusalém. E na sequência aí, meus irmãos, aqui, João 12 aqui, já começa, ele vai começar a Páscoa aqui, a comemoração da Páscoa. E é aquelas palavras de ensinamento aos seus discípulos. É no dia já da comemoração da Páscoa. Aqui ele diz pelo qual ele veio. Do versículo 12 aqui, do final do 11, do 12 até o 18, chegando no 19, é praticamente um dia só. É toda essa conversa que ele teve aqui, quando ele diz que eu sou a videira verdadeira, quando ele faz a oração intercessória pelos apóstolos, quando ele diz: quando eu for levantado, todos atrairei a mim. Todas essas palavras aqui foram nesse dia. É muito texto aqui dedicado a um só dia. É muito. Desde antes aqui do 12, já está circulando a esse dia da Páscoa. É muita coisa. Na verdade, né, o Novo Testamento, então, em peso, ele testifica muito desse dia. Porque esse dia é o dia D. Ali diz que é o tempo do Senhor. É o tempo, é esse dia. Foi para isso que Jesus veio. Foi para esse dia. Ele diz com suas próprias palavras, né, aconteceu muita coisa na vida de Jesus, ele fez muita coisa. Ele até, a gente citou aqui um dos seus milagres, né, ele ressuscitou a Lázaro. Mas ele não veio à terra para ressuscitar a Lázaro. Aí cabe essa palavra somente. Ele não veio somente ressuscitar Lázaro. Ele veio para ser crucificado. Ele veio para se ofertar em sacrifício. Foi para isso que ele veio. A Escritura diz que é para isso. Então eu tenho um certo cuidado para não inverter, né? Para não dizer que Jesus não veio só para este sacrifício. Não, é o contrário.
Jesus não veio somente para aqueles episódios anteriores, ele veio para isto. Para isso eu vim. Está aí manifesto. Ele estava já perturbado. Chegando nessa hora, ele disse aqui, agora minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isto eu vim, a esta hora. Então Jesus veio para esta hora. Porque esta hora é que se cumpriria o mandamento de Deus, a lei. Todos os mandamentos se cumpriam ali. A Páscoa se cumpre aí, neste dia. Por isso que ele disse, eu ansiei muito, né? Fiquei muito ansioso por vir por esta Páscoa. E vocês não vão comemorar de novo esta Páscoa sem que ela se cumpra no reino de Deus. É nesse dia que se cumpriu. Isso é muito importante, irmãos. Isso não é coisa para a gente passar, não. Isso é coisa para firmar. Isso é coisa para se estabelecer aí. É alicerce, é fundamento aí, é rocha. Isso é consistência. Aí não é leitinho, não. É consistência aí. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia, já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que a ouvira, dizia que havia sido um trovão. Outros diziam, um anjo lhe falou. Bem interessante aí, porque quem ouviu a voz de Deus ali, né, e não compreendeu, estava pensando que era um trovão. Mas era Deus dizendo que já glorificava, e outra vez, já tinha glorificado, e outra vez glorificaria o Filho. Respondeu Jesus e disse, não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim, e dizia isto, significando de que morte havia de morrer. E aí vai na sequência. Jesus já fala aos discípulos, né, também, ensina aos discípulos, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus já era chegada a sua hora de passar deste mundo, estou lendo no 13, versículo 1, para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Deus, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Essa cerimônia que a gente conhece aí, muitos, né? Os católicos gostam muito dessa cerimônia do lava-pé. Jesus, então, ele lavou os pés dos discípulos. Olha, e essa preciosidade, esses ensinamentos aí, neste momento em que Jesus está indo para a morte, são os que mais se destacam nas Escrituras. A oração que ele faz aqui em nosso favor, né, aos discípulos, mas em nosso favor também foi nesse momento. No momento que ele fala de amor, no momento que ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, é neste momento também. No momento que ele se revela aos discípulos claramente, já não mais falando por parábolas, é neste momento. Os discípulos ficam maravilhados, falam assim, agora ele não está falando mais por parábolas, está falando abertamente. Ele fala abertamente, porque já chegado a hora, quanto mais perto desta hora, mais aberto fica, mais claro fica das coisas de Deus, é mais perto da hora da crucificação, da morte de Cristo Jesus. É essa hora que ele veio, meu irmão. No 15, no versículo 15, ele fala da videira, ele fala das varas, ele fala do fruto, aquele que produz é a vara que está nele. Em 16, no 15, ele já fala do Espírito Santo. No 16, ele fala que enviaria o Espírito Santo. Ele fala da vitória que vence o mundo. Olha, é muita preciosidade, tudo isso antes dele ser crucificado. Muito abertamente ele fala de todos
os desígnios, toda a vontade de Deus, fala de tudo o que a Escritura falava sobre ele, sobre esse momento, até no versículo 18, até no capítulo 18, quando ele é preso. Depois que ele comemora a Páscoa ali, ele traz esse ensinamento nessa reunião, nesse dia de Páscoa. Eles oram, tinha uma sequência, eles cantam cânticos, ele canta um hino a Deus, e depois ele faz essa cerimônia, ele lava os pés, ele dá o exemplo, ele ensina aos discípulos. Então depois ali ele sai e vai para o monte. Os discípulos diziam que o seguiriam até a morte, se fosse o caso. Isso Pedro disse e os outros confirmavam. Porque ele dizia que agora ele ia para a morte. E os discípulos diziam que iam também. Mas não foram. Não foram. Negaram a Cristo. Jesus ainda fala para Pedro, né? Quando Pedro fala com ímpeto que seguiria até a morte, Jesus fala: esta noite você vai me negar 3 vezes, antes que o galo cante. E Jesus vai ali para o sofrimento. Jesus vai ali para o sofrimento, ervas amargosas. Jesus se dá em sacrifício. Jesus se dá em sacrifício, Cordeiro de Deus. Jesus dá o seu corpo, maçã, pão, não levedado, porque não foi contaminado por este mundo. Não se deixou contaminar pelo fermento dos fariseus, pelos líderes religiosos. Eles rejeitaram o Salvador. Derramou o seu precioso sangue, o vinho que apontava do Cordeiro, para que nós pudéssemos ter então acesso ao Pai. E neste momento lá no monte, quando ele estava lá, né, e chega os guardas ali para o prender, então Pedro lança a mão da espada, ele ainda ensina mais. É muito ensinamento. Jesus tem muita coisa para nós. Tem muito para nos ensinar, né? Tem muito. A gente vai viver essa vida aqui inteira de ensinamento, aprendendo. Espero que não seja aprendendo sempre como muitos que aprendem, mas não chegam a se converter a Cristo, né? Mas podemos viver uma vida toda a aprender, e teremos muito mais ainda para aprender. Porque Cristo, nele está toda a plenitude. E não dá para aprender toda a plenitude. Não dá. Nós podemos prosseguir. Isso é uma coisa que o crente deve fazer. Prosseguir em conhecer. Não vai conhecer tudo. Se alguém dizer que conhece tudo, é mentiroso. Só quem conhece tudo é Deus. Se alguém conhece tudo, cuidado com essas questões aí de muitos que têm solução para tudo na sua vida. Cuidado. Cuidado. E Jesus, meu irmão, nesta hora aí, nós estamos deixa eu até ler um pedacinho aqui, em João 18. Então a corte, no versículo 12, fala assim: então a corte, depois que os homens chegaram e prenderam a Cristo, né? Então a corte e o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o manietaram. E conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. E Simão Pedro e o outro discípulo seguiam a Jesus, e este discípulo era conhecido do sumo sacerdote, e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. E Pedro estava da parte de fora, à porta. Saiu então o outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote, e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Então a porteira disse a Pedro: não és tu também dos discípulos deste homem? Disse ele: não sou. E assim foi, negaram Cristo Jesus, os demais discípulos também. Quem figurou ali na morte de Cristo, nenhum dos seus discípulos estava.
quem figurou ali e morreu com Cristo Jesus, que tiveram a honra de morrerem ali ao lado do Salvador, foram 2 salteadores, que tiveram a honra ali de estarem em carne ali, crucificados ao lado deste Salvador, que estava ali naquele momento estava ali nos voltando ao Pai, nos ligando ao Pai, consumando a Páscoa no reino. Estava rasgando esse véu que foi posto entre nós. Aquela barreira distante de morte, em Cristo Jesus ela foi aniquilada. Vamos ler esse texto. Está em João não, 1 Coríntios. Cinco, 7. Primeiros Coríntios 5, 7, vamos ler esse texto, e o 1 Coríntios 12, 13. A partir do 6 diz assim: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi crucificado por nós. E o 1 Coríntios 12, no versículo 13. Diz assim: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer grego, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Foi nesse momento, irmãos, que nós fomos plantados no corpo de Cristo. É nesse momento que nós temos entrada a um corpo. Neste momento aqui, que nós temos entrada no reino de Deus. Eu gostaria de ler mais Hebreus. E vamos encerrar com este texto, Hebreus 10, 19. Diz assim, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimular ao amor e às boas obras. Amém? Então, acesso livre agora. O véu foi rasgado. Agora nós podemos entrar com ousadia, porque Cristo é a nossa passagem, o nosso pêssego. Amém?